Apocalipse é um livro que aparentemente é cheio de mistérios, mas na verdade a gente percebe que, entre aspas, esses mistérios, eles são desvendados em toda a narrativa do próprio livro, né? O livro tem palavras que se autoexplicam. Quer ver uma coisa curiosa? Só para vocês verem como que isso é real até dentro do próprio livro, né? Se você pegar ali Apocalipse capítulo 17, você vai verificar que ali fala que mar, águas, quando aparece a palavra mar ou água, são povos, né? E a própria Apocalipse explica que ele funciona desse jeito, o livro foi construído desse jeito. Capítulo 17, no verso 15, a Adriana já está com a caneta na mão ali, a Bíblia. Eu estou vendo que a Adriana ela é a mais aplicada aqui, viu? Desde o começo, ela está com a caneta ali, ela anota. Eu falei, meu Deus, eu não posso errar. Se eu errar, ela vai registrar. Brincadeira, Adriana. Adriana, eu sempre fui advogada, assim, você de aula. Alguma área assim? Ah, a Georgia também tá ali dela, ó. Ah, eu tô com meu caderninho aqui, ó. Você já colocou mar, povos, já escrevi aqui. Ah, maravilha. Mar são povos. Então, olha lá. Capítulo 17, no verso 15. Pode ler pra gente, Adriana, por favor. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Então, é interessante, o João teve uma visão e viu ali uma meretriz, uma palavra pesada aqui, né? Viu uma mulher, né, da vida aí, e aí colocou ali, ó, essa mulher que você viu, né, assentada sobre as águas, ou seja, ela estava sentada em cima das águas, ou ele teve uma visão assim, as águas que você viu são os povos, as multidões e tal. Então, os próprios símbolos do Apocalipse se encontram resolvidos dentro da própria Bíblia. Vamos lá para o Apocalipse capítulo 1, para facilitar a nossa compreensão. Vamos começar lendo o verso 9, para entender agora a declaração de João no presente dele, naquele momento. Quem era ele, onde ele estava, o que estava acontecendo, tá? Eu vou pedir para Eulália, se ela puder ler para a gente o verso 9, por favor. O seu áudio está fechado, Eulália. Então vamos fazer o seguinte. Jorge, você pode ler para a gente? Posso. Vamos lá, o verso 9. Contudo, o anjo Miguel, quando compreendia... Perdão, é o capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, verso 9. É que eu dei um pulo lá no 17, né? Tá, já voltei. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos lá, vamos por partes. Agora eu vou compartilhar com vocês uma tela para a gente entender onde era essa Patmos aí. O que era essa Patmos aí? Tá? É bem rapidinho, uma telinha aqui, bem jogo rápido. Olha só, nessa... Vocês conseguem ver esse mapa? Tá todo mundo vendo o mapa, né? Sim. Tá. Então, é o seguinte, aqui, tá vendo aqui escrito Patmos, bem fraquinho? Deixa eu ver se eu amplio isso. Sim. Patmos é essa ilha bem pequenininha aqui, ó, no Mar Egeu, onde você tem perto algumas igrejas, né, que nós vamos estudar essas igrejas, e essa ilha, ela era isolada e era uma prisão. Era uma espécie de Alcatraz, um Carandiru da época, né? Só tinha prisioneiro aqui nessa ilhinha pequena. Se você olhar o mapa um pouquinho ampliado, você vai ver que a Itália aqui, ó, o que era a capital do Império Romano, e você tinha essa ilhazinha que era aqui onde estava o nosso discípulo amado, né? O João. Então, o João, ele está ali naquela ilha, preso, e o que a Georgia leu ali é interessante. Ele estava preso. Por que ele estava preso? Vocês leram ali, ó? Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Vamos agora trazer isso daqui para a nossa realidade hoje. Você conhece algumas pessoas que estão presas por causa da palavra? Né? Eu não vou entrar no assunto ideológico, político, mas nunca vivemos numa época no Brasil onde você falar alguma coisa, opa, né?
pegaram o que ele falou. Você viu o que ele falou? Tá lá, registrado. E estão prendendo pessoas, né, processando pessoas, caçando politicamente pessoas. E nós vemos isso, que essa situação pós-moderna, imagina na época de João. Ele foi preso, ficou ali por causa da palavra, mas a palavra dele não era uma palavra política, não era uma palavra ideológica. Ele estava por causa da palavra de Deus preso. E Apocalipse parece que dá uma pista para a gente, querendo dizer que essas coisas podem se repetir em pleno século XXI. Porque a gente está vendo algumas amostras grátis aí do que a gente comentou, né? Então, o João estava preso por causa da palavra na ilha chamada Patmos e por causa da palavra e do testemunho de Jesus, ou seja, ele era uma testemunha viva do Cristo, que morreu e ressuscitou, e agora ele falava abertamente, eles sabiam que ele era discípulo de Jesus. Eles tentaram matar João frito numa gigante, um tacho gigante com azeite ardendo. Imagina, fritar ele. E ele, assim como os amigos de Daniel, foi livrado. Mas o verso 10 tem uma informação importante. Amanda, pode ler para a gente no verso 10? Ele estava lá, achando que estava sozinho, preso, sem ninguém, quando, de repente, o que acontece, Amanda? Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Olha só, a minha Bíblia, eu não sei como é que está nas Bíblias dos outros colegas aqui, mas a minha Bíblia diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. A palavra arrebatado aqui é no sentido dele sair de um lugar e ir para outro. Aí você fala, mas peraí, arrebatado, como que foi isso, Jacques? Ele foi teleportado? Não. Nem existia essa palavra nessa época. E a gente entende isso de maneira meio hollywoodiana, né? Como se um corpo sai daqui e vai para ali. A Bíblia fala que em espírito ele foi arrebatado. Mas como que isso pode acontecer, Jackson? Tem citações dessa na Bíblia? Tem. Você vai ter um arrebatamento de espírito de Paulo. Aos Coríntios você tem uma revelação assim. Você tem arrebatamento de espírito de Daniel. Você vai lá em Daniel capítulo 9 ou 10, existem essas expressões. O que é esse arrebatamento de espírito? Vamos dar uma lidinha primeiro, né? Para a gente poder contextualizar. Primeiro, abram a Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Deixa eu verificar aqui. Primeira carta aos Coríntios. Peraí, deixa eu só desligar esse negócio aqui, rapidinho. Pronto. Aqui do meu lado está tendo um evento aqui, de um lugar que está fazendo um barulhão, fechei ali. Perdão, é segunda carta aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 12. Capítulo 12. No verso 2. Aqui Paulo está falando dele mesmo, quando ele teve essa experiência sobrenatural num dado momento da vida dele. Andréia, pode ler para a gente? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Olha só. Se você calcular os 14 anos desse fato que ocorreu aqui, do capítulo 12 de Paulo, dá exatamente o momento onde Paulo se converte e começa a ter as primeiras experiências cristãs, né? Agora convertido. E ele está falando que há 14 anos atrás ele teve essa experiência e ele não sabe explicar se no corpo ou fora do corpo, mas que ele foi, ele foi. E ele teve essa experiência sobrenatural de estar num lugar que não era aqui.
O que acontece com João, voltando agora lá para capítulo 1 de João, é a mesma coisa. Como é que isso acontece, meus queridos? Eu vou entrar num terreno um pouquinho perigoso aqui, mas eu não vou me aprofundar, eu só vou ventilar o assunto, depois a gente pode fazer um estudo detalhado sobre isso. Dentro da visão espiritualista, existem questões sobrenaturais que ocorrem, e eles chamam tecnicamente isso de psicografia, chamam isso de, alguns mais assim, tecnológicos, chamam de, quando a pessoa ela é abduzida, existem expressões assim, para dizer o que acontece de maneira sobrenatural, mas é algo que a Bíblia não contempla. O que a Bíblia contempla é que Deus pode, porque Ele é o doador da vida, pegar a sua mentalidade e levar ela para um lugar, para você ver as coisas. E isso acontecia única e exclusivamente com profetas. Os profetas da Bíblia, todos eles. E quando a gente fala profeta, as pessoas normalmente associam homens. Deus usou profetisas. Ana, Hulda, as filhas de um diácono na época da igreja de Estevão, em Atos. Então você tem várias pessoas, homens e mulheres, que são chamados por Deus num dado momento para serem profetas, e eles recebem essa visão através dessa experiência. João, aconteceu isso com ele. João já tinha aproximadamente 90 anos de idade, nós estamos falando do primeiro século da era cristã, um pouquinho antes do ano 100, e ele está preso, sem expectativas, um homem idoso, e Deus fala com ele, e se cumpre uma profecia do profeta Joel, no capítulo 2, que dizia que os seus velhos terão visões, as crianças. Então, tudo isso acontece no período da igreja primitiva e tem uma projeção até a volta de Cristo. Como que a gente sabe disso? O próprio livro do Apocalipse mostra. Tá? E fala assim, ele foi arrebatado, verso 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E aqui tem uma informação importante também. Que dia do Senhor é esse? Como é que está na tua Bíblia, Eulália? Você consegue? Como é que está escrito aí no verso 10? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Como é que está aí? Está sem áudio? Ah, não tem áudio, perdão. Adriana, como é que está na tua Bíblia? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Tá no dia do Senhor também, Amanda? Andréia? Eu fico perguntando por que João quer fazer questão de dizer que era no dia do Senhor. E qual dia era esse dia do Senhor? Porque aí levanta a lebre, né? Porque a gente tem que ler fazendo perguntas para nós mesmos. Eu poderia aqui fazer uma pregação, fazer Não, a ideia é a gente ir trabalhando aqui junto. Existe alguma referência na Bíblia que fala que Jesus tinha um dia? Ou que ele era Senhor de um dia? O que vocês acham? Vamos dar uma olhada? Então vamos lá, vamos ver na Bíblia, né? Não vamos deixar o Jackson falar, vamos deixar a Bíblia falar. Abre lá em São Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no verso 28. Olha o que está escrito aqui em Marcos. Você vai abrir Mateus, Marcos, já é na sequência, tá? Capítulo 2, no verso 28. Só para contextualizar vocês aqui, acontece nesse finalzinho do capítulo 2, um incidente onde os fariseus vão questionar Jesus e os discípulos por eles estarem colhendo espigas num dia de sábado. E isso, para a cultura farisaica, que foi destruindo a fé verdadeira da Torá, porque ela foi criando mais regras do que deveria ter. Eu costumo dizer o seguinte, você tinha dois grupos na época de Jesus. Você tinha os fariseus e você tinha os saduceus. Anota essa que vale a pena. Os fariseus, eles eram especialistas em acrescentar coisas à lei. Então,
falava lá na lei que tinha que fazer isso. Ah, não, mas não é só isso, tem que ser isso, mais aquilo outro. Esses eram os fariseus, eles tinham essa habilidade de colocar carga nas costas das pessoas. Os saduceus, eles eram especialistas em retirar coisas da lei de Deus. E aí havia um conflito entre saduceus e fariseus, né, por conta disso. E aqui em Marcos, capítulo 2, acontece exatamente isso. Não está escrito na lei de Moisés que era proibido colher algo para comer, matar a fome. Estava escrito na lei de Moisés que era proibido você pegar um machado, querer auferir lucro, produzir, produção, colocar servos, fazer no dia de sábado. É diferente. E olha o que está lá no capítulo 2, no verso 23 em diante. Vamos ler aqui? Nós vamos ler até o 22, né? O 2:28. Mas lê para a gente aí. A Dailma chegou. A Dailma, lê. Você está com a Bíblia aí na mão? Facinho? Ó, Marcos, capítulo 2, versos 23, 24, para a gente entender a trama. E aí você vai ver a declaração aqui do próprio Jesus Cristo nessa ocorrência aí. Pode ler. Perdão, tá com áudio. Eu vou abrir abre o áudio. Pronto. Aqui, pronto. É Marcos 2, 23 e 24? 23, 24. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passearem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Olha só, imagina, eles queriam corrigir a Cristo. Você acha que Cristo não sabia o que era lícito fazer aos sábados? Para com isso, né? Mas essa era a ousadia dos fariseus. Querer ensinar Cristo a guardar o sábado. É brincadeira, né? E às vezes a gente vê pessoas assim dentro das igrejas, né? Querendo ensinar as pessoas de uma maneira equivocada. A gente tem que entender tudo à luz de Jesus Cristo. E aí fica fácil compreender tudo. Se a revelação é de Jesus Cristo, deixa ele falar, né? Então, olha só. Amanda, lê o verso 25 e 26. Mas lhes respondeu: Nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Ou seja, né? O amor está em suprir as necessidades humanas. A necessidade da fome, a necessidade da caridade, a necessidade de afeto, de atenção, de carinho. E aqui Jesus está falando, tá vendo? Como Davi, ele estava com fome, e ele e os que estavam com ele entraram lá e era proibido, mas para saciar a fome, com o propósito, era específico. E o 27 e o 28, pode ler para a gente, Georgia? Posso. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Olha aí. Então, que dia era esse dia do Senhor que João está falando? Pegou uma pista aqui, gente? Se a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 1, o verso 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Por que ele faz essa referência? Porque ele queria deixar claro que ele estava num dia de sábado, ali em reflexão. Ele era judeu, só que agora ele era cristão, um judeu cristão. Ele estava ali em paz, tranquilo, e aí de repente Deus tomou ele no dia de sábado e deu a visão. E agora eu queria que você visse um vídeo rápido que eu separei para você tentar entender de maneira visual, né? Porque senão fica muito chato só tela, eu falando aqui. Eu vou colocar um pedaço de um vídeo curto de 2 minutos de um filme que fala sobre João na ilha de Patmos e como é que poderia ter sido esse fato, essa ocorrência, para depois voltarmos ao texto e entendermos de uma maneira mais esclarecida, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Liberar o áudio, né? Prontinho. Deixa eu colocar aqui. Vocês conseguem ver a tela aí aberta? Sim.
coração, João. eu imploro. Vocês estão ouvindo o áudio do YouTube? Sim. Tá, então eu vou soltar agora total. Conte-me mais sobre Jesus e como ele morreu. Sangue estava correndo por suas mãos, seus pés e seus olhos. E ele respirava tão devagar que quase não se escutava. Ele estava com muito frio e um vento estranho surgiu. E sua mãe pegou seu véu para se cobrir. Ela ficou. E teria ficado, mesmo se o mundo estivesse acabando. E, antes de Jesus morrer, ele abriu os olhos, olhou para ela e disse: Mãe, não chores. E então, ele disse a ela: Mãe, este é teu filho. E olhou para mim. João. João. Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o vivente. Fui morto, mas eis, aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Sobe cá.
Mostrar-te-ei as coisas que devem ser feitas depois destas. Entrei pela porta do céu. Bom, você percebe que um vídeo tenta retratar algo que está escrito. E eu acho que abre um pouquinho a nossa mente para tentar entender o que está escrito. E ajuda muito essa ilustração, né? Então eu queria que vocês lessem agora, vamos ler do verso 11 ao verso 14, tá? Você vai ter uma informação muito importante aqui em relação à pessoa de Cristo. Vamos sempre lembrar que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo está querendo se revelar para nós e revelar coisas inerentes a ele e ao cristianismo que recém surgira. E como seria a saga, a história desse cristianismo ao longo da igreja, que é a noiva de Cristo na terra, que é um outro símbolo que nós podemos ver na Bíblia, tá? Então, a partir daí, você percebe que João, quando ele tem a visão, pelo que nós vimos aí na ilustração, e você vai ler no texto, tem elementos que marcam o local, a geografia, o território. Que ambiente é esse do qual João vê coisas? Vamos lá. Verso 11, pode ler para a gente, Amanda. É o Apocalipse 1:11, né, Leia Jacques? o 10 e o 11, por favor. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo... Tá, para que um pouquinho. vês... Ele está aqui e ele ouve por trás dele. Quer dizer, ele não está vendo, ele está ouvindo e daqui a pouco ele vê. Então, o profeta, quando ele está em visão, ele vê e ouve. O que ele ouve, ele tenta descrever o que ele ouviu. E quando ele vê, ele fala o que ele viu. Ok? Então, ele tem que entender isso porque tem alguns elementos que são literais e alguns elementos que são simbólicos mesmo. E você, quando entende o que é ver e ouvir, vai facilitar para você. Então, ele foi arrebatado e ele ouviu uma grande voz como de trombeta. Quer dizer, não era uma voz normal, né? Porque uma voz normal não é uma voz tão forte, tão poderosa, como o som de uma trombeta, que é um instrumento de sopro que nem precisa de microfone. Ok? Que a trombeta, o exército, os militares usam ao ar livre e faz um barulho que dá para ouvir a quilômetros. Então ele ouviu uma voz poderosa, é isso que o texto está dizendo. Uma voz grande, uma voz que encheu todo o ambiente. E aí ele ouviu a voz que dizia o seguinte, continua, Amanda. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha que bacana. Ele ouviu e falou, ó, escreve num livro. Isso que eu vou te falar, você vai tecer, confeccionar, escrever, montar um livro. E é para levar para as 7 igrejas da Ásia, que a Amanda mencionou aqui. Éfeso, né, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Onde são essas igrejas? Vamos dar uma paradinha e vamos ver lá a imagem rapidinho para entender o que eram essas igrejas. Deixa eu abrir aqui de novo, naquela imagem que eu coloquei inicialmente, dá para ver aí, né? Você tinha essas igrejas, começava em Éfeso, porque o primeiro acesso para quem estava na ilha, quando saía a informação, ou no mar, ou chegava do oeste, da região capital de Roma, era Éfeso, a primeira igreja, uma espécie de capital, né? Muito forte. Essas 7 igrejas eram uma província do Império Romano, ou seja, a província da Ásia, composta por 7 cidades importantes. Éfeso, esse pontinho aqui. Daqui de Éfeso, quem vinha trazer notícias ou informações, ou encomendas, ou fazer negócios, ou reuniões, né? Ele vinha, passava em Éfeso, de Éfeso ele ia para cá, para Esmirna, depois ele vinha para Pérgamo,
depois ele vinha para Tiatira, Sardes, Filadélfia, terminava em Laodiceia e voltava para casa. Ou avançava. Jackson, Sim, eram pode- 7 cidades? Eram 7 igrejas que se posicionavam dentro de outras cidades também, mas algumas aqui eram cidades. Éfeso era, Sardes, tá? Laodiceia era uma cidade, tá? E essas cidades, vamos chamar de províncias, tá? Que acho que é melhor, Tá. porque eram uma situação diferenciada do que a gente entende hoje como cidade, né? Aqui você tem, então, essas 7 igrejas posicionadas na Ásia Antiga, que hoje é essa região, para quem vocês, alguns até já foram lá pessoalmente, é o oeste da Turquia hoje, né? A capital da Turquia hoje é Istambul, correto? Então, quem vai ali em Istambul tem acesso fácil de turismo para conhecer essas 7 igrejas hoje, que existem até hoje lá para explorar e conhecer. Então, o João, naquela época, ele recebe uma mensagem. Jesus fala, você vai escrever isso num livro e vai enviar às 7 igrejas. Aqui vem uma questão que a gente tem que entender. João escreveu o livro de Apocalipse só para aquelas 7 igrejas da sua época, ou ele está escrevendo para todos os cristãos de todas as épocas? E aí? Boa pergunta, né? Veja bem, aqui no próprio texto você vai entender que essa mensagem é para os cristãos de toda a época, a começar pelos cristãos que estavam nessas 7 igrejas, que era o início do evangelho aos gentios. Os gentios eram as pessoas que não eram judeus e que precisavam receber essa palavra e entender essa verdade para ser alastrado, levado o evangelho para o mundo todo. Porque a missão de Jesus não é, olha só, levar o evangelho, vai para Mateus capítulo 24, vamos lá. Vou mostrar isso aqui para vocês, vai facilitar a Era nossa... mais ou menos o que estava sendo feito em Atos, né? Porque Isso. Atos foi isso, né? Foi levar esse Atos... evangelho para os gentios, né? É o ministério de Paulo. Isso. Era mais ou menos na mesma época? Era, né? Paulo, sim, quando aconteceu em Atos, Paulo não era presente ali, era só os discípulos, correto? Paulo vai se converter depois do apedrejamento de Estevão. Sim, lá no 34. Isso. No ano 31, quando Jesus morre na cruz, depois nós vamos mostrar essas datas para vocês, o povo deveria esperar mais 50 dias, né, que davam Pentecostes. Penta vem de 5. Ou seja, 50 dias após a Páscoa era a festa de Pentecostes. E foi no Pentecostes onde aconteceu a manifestação pentecostal, genuína, verdadeira. O Pentecostes, onde foi derramado o Espírito Santo para dotar eles de uma capacidade que eles não tinham. A maioria deles era analfabeto, leigo, não tinha condições. De repente, agora eles falam nas línguas de outras pessoas e começam a levar o evangelho, e isso surpreende as pessoas de uma forma miraculosa. Gente, eu estou avançando em algumas informações aqui, mas vocês podem levantar a mão e falar, Jackson, para aí, eu quero entender isso aí, me explica isso aí, onde está na Bíblia, tá? Fiquem à vontade quando quiserem fazer isso, tá bom? E me perdoem, eu estou fungando aqui, eu estou gripado, com febre, e a minha garganta está daquele jeito. Então eu estou aqui toda hora dando uma bicada na água para poder aliviar, tá? Verso 12, ó. Eu voltei-me para ver. Agora, ele estava ouvindo o que estava por trás, agora ele volta para ver. Lembra que quando você viu no filme, ali, parece que ele caiu, e aí agora quando ele abre o olho, ele olha. Ele não está só ouvindo, ele está vendo quem está na frente dele. Olha que coisa linda isso aqui. Para entender aonde João estava na visão. João, fisicamente falando, estava na ilha de Patmos, próximo às igrejas, que deveria ser levado o evangelho, mas ele estava preso por causa da palavra, e essa palavra não poderia ser levada se ele estivesse preso. Então Deus aproveita e revela para ele algo que ele tem que pôr num livro e enviar para essas 7 igrejas, porque Deus abriria a porta para ele ser liberto daquela prisão, e esse livro que ele escreveria, que eram as revelações de Jesus Cristo, chegaria a todos os cristãos até antes da volta de Jesus Cristo. Por quê? Porque o capítulo 1 diz isso, ó.
Verso 7. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, o livro do Apocalipse não foi escrito só para aquelas 7 igrejas. Ele foi escrito para você e para mim. Porque Jesus não voltou ainda. Concorda? Então, vamos lá. A Adriana, pode ler para a gente do verso 12 até o verso 14? E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Pode continuar lendo, Adriana, por E favor. os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E aí, o que aconteceu quando ele viu essa figura, né, na frente dele? Verso 17, Adriana. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Agora dá uma paradinha, Adriana. Eu vou perguntar para você que leu, tá? Quem é essa pessoa, Adriana, que ele viu? Jesus. Jesus. Só que Jesus agora está numa figura divina. Ele não está como aquele carpinteiro, Galileu, homem simples, homem de dores. Agora, João vê ele na forma mais majestosa e poderosa, porque ele vê Jesus como Deus. Imagina que coisa. E ele cai, ele se prostra aos seus pés e cai ali como morto, né? A Bíblia fala. Espantado, né? Com medo, temor. E de repente, Jesus vem com a mão direita, né? Fala ali a sua destra, né? Ou seja, a mão forte, a mão que levanta a gente, a mão que coloca a gente no lugar, a mão que resolve as nossas circunstâncias, e fala para ele o que? Olha que bonito. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus falou isso lá no começo, né? Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, a primeira letra do alfabeto grego e a última. Eu sou este. Quer ver como Jesus ele se revela de diferentes maneiras na Bíblia, mas sempre reforçando isso? Vai para Apocalipse capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse. Olha que coisa bonita. Capítulo 22. Olha como Jesus ele começa e ele termina esse livro de João se declarando da mesma maneira sempre. Olha só. Pode ler para a gente, a Andréia, o verso capítulo 22, verso 12 e 13. 12 e 13. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isso, aí vem a pergunta, quem é esse? Verso 16, pode ler. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus está falando assim, eu sou a verdadeira, né, a resplandecente, a que brilha de verdade, estrela da manhã. Por que ele está falando isso? Já parou para pensar? Por que Jesus dá essa ênfase? Ele fala que ele é o primeiro e o último, que ele é o alfa e o ômega, e eu sou a resplandecente estrela da manhã. Eu vou mostrar um texto para vocês agora, que você vai entender a tônica do Apocalipse, e agora a coisa vai começando a ficar quente. Né? Lembra quando tinha aquele negócio na Rede Globo, temperatura máxima?
Apocalipse também tem temperatura máxima. Né? A gente vai vendo as coisas e vai esquentando. E aqui vai começando a abrir a nossa mente para questões que você fala, meu Deus do céu, será que é isso? Será que é aquilo? Olha só, a Bíblia vai explicar que existe um poder no universo que queria ser a estrela da alva, a estrela da manhã. Abra a Bíblia no profeta Isaías, no capítulo 14. Eu já vou terminando, tá, gente? Tem mais 15 minutinhos, eu vou liberar com 10 e 5 vocês podem fazer perguntas. Isaías capítulo 14. Quem encontrar aí, Isaías capítulo 14, já fica aí prontinho para ler para a gente o verso, a partir do verso... É um verso só, mas acho que é melhor ler 2 ou 3 para entender o contexto. Essa profecia do profeta Isaías é uma profecia que fala sobre a Babilônia, que foi um poder do Velho Testamento, um império que subjugou o Israel, o povo de Deus. Subjugou e se intitulava como o poder único na terra. E aqui, o profeta, ele, ao escrever uma profecia, simbolicamente, ele retrata ela como quem está por trás da Babilônia, o próprio Lúcifer. E aí ele usa essa expressão aqui no verso 12. Quem encontrar aí pode ler para a gente. 14, verso 12. Posso ler? Pode ler. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Olha só, aqui nós temos uma declaração de que havia um ser celestial, que aqui não é da terra, ok? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Então não é um asteroide, não é um meteoro, é um ser inteligente, portador de luz, e que queria ser a estrela da alva, que queria ser a figura resplandecente no céu. E aí, quer ver como que isso daqui aumenta mais a nossa visão? Pode ler aí, Amanda, o 13 e o 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nossa, quem é esse que queria ser semelhante ao Altíssimo? Lúcifer. Lúcifer. A palavra Lúcifer, no hebraico, significa portador de grande luz. Mas ele não é a estrela da alva, porque Apocalipse, capítulo 22, Jesus fala, verso 16, eu sou Jesus, eu enviei o meu anjo para testificar estas coisas. Olha que coisa interessante, eu enviei o meu anjo, porque tem um anjo que não quer ser mais meu anjo, já faz tempo. E aí ele reforça, ele fala, estas coisas, esse anjo vai levar às igrejas, aos cristãos, porque eu sou a raiz, a geração de Davi, ou seja, eu sou a linhagem profética do Messias que viria, e sou a resplandecente estrela da manhã, e não o impostor que nós vamos descobrir em Apocalipse. Voltando para o capítulo 1, para terminar o capítulo 1 hoje, olha só, pode ler a partir do verso 18. Pode ser a Georgia agora, né? Uhum. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Até aqui tá bom. Nós vamos ler o 20 para terminar, mas antes eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus está dizendo que ele é as chaves da morte, não é isso? Ele veio para resgatar aqueles que recebem um salário por causa do pecado. O que está escrito em Romanos? O salário do pecado é a morte. Se acabasse o texto aqui, seria a maior desgraça para a raça humana. Mas glória a Deus que existe uma vírgula, né? O salário do pecado é a morte, vírgula.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando nós caímos lá no Éden, nós absorvemos uma condenação. Todos fomos condenados à morte. E hoje, você conhece alguém que vive eternamente aqui nessa terra? Não, né? Só que através de Cristo, por ele ter ressuscitado, ele pode ressuscitar a todos os que ele, né, estiver ligado a ele na vinda dele. E aqui fala uma coisa importante, a visão que João teve de Jesus, isso tem que ficar muito cristalizado na nossa mente. João vê Jesus no santuário. Por quê? Porque ele viu ele no meio de 7 candeeiros, ele viu ele vestido com vestes talares. As vestes talares eram as vestimentas do sumo sacerdote, que oficiava ou servia, fazia o seu trabalho religioso dentro do tabernáculo. Lembra que o vídeo que você assistiu, que tenta reproduzir essa visão de João, mostra ele dentro do templo, nas escadarias, no meio das colunas, e agora ele começa a entrar, e aí tem ali os 7 candeeiros, que eram o quê? Um objeto, um utensílio que ficava no lugar santo. E nós vamos ver essas imagens nos próximos estudos para entender que a pegada de Apocalipse é falar sobre a adoração e a religiosidade verdadeira. Ele já começa dizendo, no dia do Senhor eu fui arrebatado. Ele fala, até o dia Jesus escolheu para me mostrar isso. E agora ele me leva num lugar onde eu vejo ele dentro de um espaço onde ocorre a mediação, a intercessão em favor da humanidade. E aí esses símbolos, eles significam algumas coisas. Vamos terminar aqui mostrando para vocês. Olha que coisa bonita. Verso 20. Pode ler para a gente, Andréia. O que está aí o verso 20? Deixa eu pegar aqui. Alegra-te sobre ela, ó céu e vós. Não, capítulo 1, verso 20. Desculpa. Tranquilo. O mistério das 7 estrelas que vistes da minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Pronto. Olha que coisa interessante. Ele mesmo explica o que é o castiçal. E o que era um castiçal? Só para a gente entender. Hoje, dentro da cultura judaica, é a mesma coisa que falar a menorá. Se você entrar no Google e colocar menorá, M-E-N-O-R-A-H, menorá, você vai ver que é um castiçal com 7 pontas e 7 lâmpadas nessas 7 pontas. E ele ficava aceso direto, não apagava, dentro do lugar santo, dentro do tabernáculo, ou no santuário, ou no templo, né, no espaço do santo. E ali, aquilo representava as 7 igrejas, ou seja, o povo de Deus recebendo a luz de Deus durante toda a sua história antes de Jesus voltar. A luz verdadeira do evangelho, representada por 7 anjos, que são 7 estrelas, a palavra anjo significando mensageiro, ou seja, uma mensagem iluminada para 7 igrejas que existia na época de João e que ao longo da história do cristianismo também viveria esses momentos. E nós vamos começar a estudar a partir do capítulo 2, na terça que vem, quais eram esses 7 momentos ou períodos em que a história cristã é paralelizada com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Já garanto para vocês aqui que a primeira igreja, a igreja de Éfeso, é a igreja pura, é a igreja que sai de Cristo através dos apóstolos. E ali tem algumas informações quando você lê o capítulo 2. E a lição de casa para a gente ir lendo já. Aí no próximo encontro vocês já podem vir com perguntas, tá? É o capítulo 2, ele é muito grande, nós não vamos fazer ele de uma vez. Nós vamos ler o capítulo 2, a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna, tá? Então você vai ler do capítulo 2, do verso 1 ao verso 11.
é a nossa lição de casa para a próxima terça-feira. Aí você vai, quando entrar no estudo, você já vai ter conteúdo para poder perguntar e nós trabalharmos aqui, tá bom? Falta apenas 6 minutos para dar 9h30. E eu vou liberar para perguntas aqui. Antes de liberar, eu quero dizer para vocês que todos esses estudos mais detalhados, quem quiser, por exemplo, Jackson, eu quero verso por verso explicadinho num artigo PDF. Você tem? Tenho, tá? Então a gente faz isso aqui, conversa, ouve, e depois dos estudos, para quem tem interesse, eu mando para a Andréia, e a Andréia passa para os colegas e para os interessados. Tudo bem? Você pode mandar, Jackson, porque eu quero. É muita coisa, né? É muita informação. Muita informação. Eu acho que 60 minutos para a gente aqui é confortável, é rápido, e a gente pega o fio da meada, e depois, para se aprofundar, é legal que você em casa separe um momento durante a semana, um momento que é confortável para você. Eu gosto das horas iniciais do dia. O sol não se põe, não nasceu ainda, eu estou ali lendo, anotando, nossa, aquilo entra e não sai mais, né? Então eu mando esses arquivos para vocês, tá? E vocês podem estudar. Alguma pergunta sobre hoje, gente? Algum contexto? Jesus se revelou como Deus, né? Adriana, pode falar, querida. Bom, eu queria entender o seguinte. Jesus fala das 7 igrejas e dos 7 anjos. E ele vai escrever, então, mensagens a cada igreja. Cada igreja vai ter as mensagens. E esses anjos são essas mensagens, é isso? E os mensageiros... Os anjos das 7 igrejas. Isso. Quem são? Olha que interessante. O anjo aqui não é um anjo com asa, não é o anjo literal, é a figura do que o anjo faz. O anjo é um mensageiro, correto? Então, quem são esses anjos? São as pessoas dessas igrejas. Olha só, você vai entender que lá no final, quando a gente chegar em Apocalipse 14, 13, você vai perceber que vai ter um texto, vi um anjo voando pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno e tal. Só que o próprio apóstolo Paulo diz que os anjos, não é a missão deles pregar o evangelho. Então a Bíblia está se contradizendo? Não. Porque a palavra anjo pode ser usada para uma pessoa. Quer ver? Nós podemos usar aqui, eu vou mostrar no próximo encontro como que João Batista foi citado como um anjo. Né? Um mensageiro. Porque a palavra anjo, Adriana, ela no grego, ela é agelos. Agelos, anjo, que significa mensageiro. Não uma figura mística com asas, como a gente entende, e que é possível, que são seres celestiais ou seres angelicais, é uma coisa. A palavra anjo no grego pode significar duas coisas. Pode ser o próprio anjo literal ou o mensageiro daquela igreja que tem que levar aquela mensagem para os outros cristãos de outros lugares. Gente, temos mais 3 minutos, podem aproveitar e vamos tentar trabalhar. Não sei se ficou claro, Adriana? Ficou sim. O Jackson, eu achei muito, nunca eu tinha ouvido, acredita? Que eu amei isso, que João vê Jesus no santuário. Que legal, porque eu estava comentando essa semana ainda com o Eduardo do santuário, né? Celestial, até que comentou na lição. Falei, meu Deus, e eu nunca tinha me atentado a isso. É sacado, né? Você vê. E é verdade, né? Porque todas as características aqui é do santuário mesmo. Isso. E agora. Por que será que ele vê ele lá? Para provar mesmo que ele está lá justamente no santuário, julgando, fazendo isso já? Será que é isso? Sim, exatamente, é exatamente isso. Quer ver, Jorge? Nós vamos ver o que você está falando na Bíblia rapidinho. Tem 1 minutinho, ó, temos 2, em 30 segundos. Abre aí em Hebreus. Hebreus está no Novo Testamento. Olha que coisa, que figura linda aqui. Lembra que o apóstolo Paulo, eu falei no começo, que ele também foi arrebatado para o 3º céu? Sim. E ele viu coisas lá? Olha o que ele fala, tá? Aos Hebreus, no capítulo 9. Olha só. Verso 11 e 12. Pode ler, Georgia, para gente. Como que é Jesus no santuário ali, ó. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior
e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Olha aí, ó. Verdade. Ele sabia que Jesus estava no santuário no céu, não feito por mãos humanas. E você percebe como a Bíblia não se contradiz, ela se equipara, né? Você vê João agora, ele tem uma visão de Jesus que concorda com o que Paulo disse lá atrás. E é interessante a gente entender que a pegada de Apocalipse é adoração. Adoração a quem? E obediência ao quê? E é isso que Satanás vai tentar impedir durante a história da igreja cristã. Ele vai tentar impedir, contrafazer, alterar, mudar. E João vai falar o quê? Ele fala, não pode mexer nisso. Tá? No minuto final. Vai lá em Apocalipse 22. Vou mostrar isso para vocês rapidinho. Olha lá. Ele termina assim, Adriana, pode ler para a gente? Capítulo 22, o último verso que nós vamos ler, tá? Tá. Capítulo 22, o verso 18 e 19. Ela tá lendo e não tá saindo. Ah, tá sem áudio, Adriana. Perdão. É. Eu apertei, mas não foi. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Forte isso, né? Nossa. Então não pode, né, acrescentar e nem tirar nada. A Xuxa que se cuide, né? Boa. Verdade. Verdade, né? A Bíblia precisa ser escrita. Atualizada. E tem pastores, pasmem, né? Tem um pastor aí, não sei de que denominação, não vou nem citar, a gente tem que ser ético, né? Falando isso, né? Mas é o mundo que nós estamos vivendo, né? O cristianismo às avessas. Ô, Amanda, que filhotinho lindo! Vamos orar? Jackson. Pode falar. Oi, Carla! Oi, querido. Oi, querida. Escuta, você falou que a gente não pode citar, que a gente tem que ser ético, né? Nós estamos vivendo num tempo que nós temos, sim, que citar quem são aqueles, né? Isso. Porque, às vezes, eu vou lhe dizer, às vezes a gente admira, eu acho que, eu sei até qual é o pastor que você está falando, às vezes a gente admira a maneira dele ser e falar a palavra, e por tanto tempo eu escutei tantas pregações dele, ele é conhecido no Brasil inteiro, cara, né? Verdade, ele mesmo. É ele mesmo, né? Então a gente escuta um cara com um caráter tão bonito, com tanta coisa boa, e quando a gente escuta ele falar que a Bíblia tem que ser, né, reescrita, ter que ser revisada, ter que ser... Então, acho que às vezes a gente tem, como cristãos, nós estamos numa guerra do bem contra o mal. Verdade, cara. E nós temos que ser a luz, e a luz seria a gente realmente mostrar aqueles que estão do lado do cristão, de Jesus, e aqueles que não estão. Infelizmente, nós vivemos hoje um momento em que a gente tem que se revelar quem nós somos. E quem são aqueles que a Bíblia fala, né, que viriam falsos profetas e outras coisas assim, né? Sim, Carla, eu tomo cuidado sempre, eu entendi perfeitamente e concordo com você em tudo que você falou. É que a gente aqui como preletor, eu tomo muito cuidado, porque às vezes eu tenho amigos aqui, eu não sei a denominação da Adriana, não sei a denominação, a Carla eu sei, você vai acho que na embaixada, né? Não, perdão, enfim, na embaixada. Então tem colegas de outras denominações aqui, que às vezes não são nem das mesmas, e aí fica chato no primeiro ou segundo estudo a gente citar o nome. Sim, claro. Né? Mas eu gostei, Carla, da sua coragem, da sua ousadia. Mas então, quem que é o pastor? Que agora eu já fiquei curiosa. Olha, a Carla vai nos dizer para não prejudicar o pastor. Qual que é?
Tá bom. Eu vou dizer assim, ó, pedindo perdão a Deus se eu estou fazendo alguma crítica que ele não gostaria que eu fizesse, né? Mas que eu posso dizer assim do meu coração, porque eu também faço críticas quando eu vejo que a coisa não está muito correta, até onde eu frequento, sabe? Isso. Então, assim, ó, eu seguia tanto tempo escutando pastor Ed Renekiewicz e vi uma posição dele falando da Isso, renovação da Bíblia e de outras coisas que, poxa vida, poxa, quantas pessoas ele leva ouvindo ele, né? Quantas? Nossa, inteligentíssimo ele, né? Inteligentíssimo. Nossa, uma Muito, pessoa que eu jamais, se me contassem, eu não iria acreditar. Né? Entende? A gente vê que no fim dos dias vão acontecer coisas absurdas e super surpreendentes, né? Então, surpreendentes. Precisamos ter a humildade de entender que nem tudo que reluz é ouro, né? Às vezes a eloquência, a capacidade intelectual das pessoas pode estar com um vento contrário, né? Mas Jesus ama ele, ama vocês, ama a mim. Com e certeza. Ele quer que a gente ache enquanto há tempo, né? Então, eu fico feliz que vocês estão aqui até agora. Eu ia colocar um outro vídeo, mas não dá tempo, tá? De como que Satanás está ocupando o nosso tempo de maneira indevida. E a gente tem que aproveitar o tempo, porque falta pouco tempo. Falta pouco tempo. Só uma coisa que eu quero deixar clara aqui também, que isso eu aprendi muito com o pastor Paulo Júnior, né? E assim, ó, pastor Ed, eu não vou tirar da minha mesa de comunhão, eu só não vou poder partilhar da mesma maneira dele de pensar. Isso. Porque ele é um irmão em Cristo, então não sou eu que vou lá apontar o dedo ou tirar ele da mesa. Isso. Né? Eu simplesmente, ele vai continuar na minha mesa e que eu peço a Deus para que ele abra o entendimento dele para que ele veja o que está fazendo, porque ele fala com muitas pessoas, ele chega no ouvido de muitas pessoas, né? Só que ele não é a pessoa que eu vá buscar para ter mais entendimento de Deus. Não tá, ele já perdeu a mão já, viu, Carla? Desculpa falar abertamente, porque, por exemplo, a Adriana citou aqui a Xuxa, né? A Xuxa foi na onda dele, entendeu? Então, ele abriu um precedente que ele não deveria ter aberto. Ele deveria ter pensado muito ao dar esse bola fora. Mas é o que você falou, né? A mensagem não é dele, é de Cristo. Então, aquilo que é de Cristo fica com a gente. Aquilo que não é, a gente rejeita. A gente rejeita. Meus queridos, eu vou aproveitar que a Carla falou. Carla, você ora para nós, Carlinha? Amém. Fecha o nosso encontro com a oração, pedindo a bênção sobre as nossas famílias, né? Amém, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, te pedimos nesse momento, Senhor, que toda palavra que vier do Senhor traga revelação para as nossas vidas. Amém. Que o Senhor use o Jackson, mais uma vez, como sempre tem usado, para que ele possa trazer entendimento àquilo que não conseguimos entender. Que ele possa acrescentar em nossas vidas e nos trazer mais próximos de Ti, Senhor Deus, para estarmos mais preparados a Ti, Senhor Deus, para quando Jesus voltar, a gente poder ser, ó Pai amado, reconhecido como filho de Deus, como Teus filhos, como servos do Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Teu Filho, nós pedimos para que nos dê sabedoria, para que o nosso entendimento se abra para tudo aquilo que vem de Ti, ó Deus Pai. Amém. E para que nosso entendimento se feche para tudo aquilo que não Te pertence, ó Deus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que não venha acrescentar em nossas vidas, ó Pai amado, ou que possa, de repente, nos distanciar do Senhor, ó Pai. Isso, Senhor Deus, que o Senhor Deus feche nosso entendimento e que o Senhor Deus tire de perto de nós, ó Pai amado. Coloque somente a Tua sabedoria, o Teu poder, a Tua unção, aquilo que Tu tens de melhor para nós, ó Pai amado,
para que nos preparemos, Senhor Deus, para a vinda de Jesus, e para que possamos, Senhor Deus, ser palavra, Senhor Deus, ser ação, Senhor Deus, para aqueles que precisam se preparar para a segunda volta de Jesus, para aqueles que não te conhecem, Senhor Deus, para aqueles que não conhecem Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai amado. Nos ajuda em atos, em palavras, Senhor Deus, que a gente possa, Senhor Deus, atingir mais e mais pessoas, ó Pai amado, para a tua seara, Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, esteja com cada família aqui presente, Senhor Deus. Amém. Que esta semana, cada família aqui precisa atingir um objetivo, precisa realizar alguma coisa em seus negócios, precisa de um bálsamo em alguma área de sua vida, Senhor Deus, ou mesmo, Senhor Deus, que esteja passando por alguma enfermidade, Senhor Deus, que esta semana o Senhor, Pai amado, se revele, trazendo a cura, a paz, Senhor Deus, a vitória, Senhor Deus, que sejamos fortes em Ti, Senhor Deus, e que saibamos que toda a luta dessa semana, Senhor Deus, o Senhor Deus já tem uma porção dobrada do lado da cabeceira da nossa cama, e que quando a gente levantar, a gente possa saber que essa unção se renovou em nossas vidas, e que o Senhor Deus está trazendo mais misericórdia às nossas vidas para lutarmos e vencermos aquele dia. Em nome de Jesus te agradecemos. Cada vida, cada família, diante do Senhor, com unção dobrada das tuas misericórdias. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. 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 Obrigado, Carla. Linda oração. Obrigada, querido. Deus abençoe a cada um essa noite. Amém. Deus abençoe. Jesus. Obrigado, Tchau, Jackson. Até Tchau, terça-feira. gente. Valeu. Tchau, tchau.